Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Estive aqui, eu acho que há 2 meses, né? Então, hoje eu vou falar sobre uma introdução aos 5 pontos calvinistas, como o pastor falou. E não vai ser uma aula assim, com muitos textos bíblicos, tá? Porque como é uma aula mais histórica, então a gente vai ver a parte histórica de como chegou aos 5 pontos calvinistas a partir da próxima semana, com Danilo, que vai começar a introduzir o assunto mesmo, né, dos 5 pontos. Aí a gente vai ler texto a texto na Escritura, assim, comprovando o que ela diz a respeito desses assuntos, tá? O pastor leu Efésios capítulo 2, que fala sobre a questão da nossa salvação, e no versículo 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Eu acho que esse texto, ele diz muito sobre o que foi o debate que deu surgimento aos 5 pontos calvinistas, porque a questão toda que envolveu isso tinha a ver com essa questão da graça de Deus, da salvação, tá? Então, esse é um texto inicial para nós, e aí nós vamos, então, apresentar o que falaremos nessa manhã. Foi? Ah, está desligado aqui. Então, nós vamos falar, esse é o nosso sumário, né? Vamos ver o que é o calvinismo. Essa é uma aula bem simples, tá? Porque não dá para a gente estudar em 1 hora muita coisa do que aconteceu ali naquele contexto onde surgiram os 5 pontos calvinistas. Então a gente vai ver o que é o calvinismo, o que são os 5 pontos calvinistas, quem são os arminianos, o sínodo de Dort, né? Os 5 pontos calvinistas, os 5 pontos arminianos e, por fim, 2 falácias sobre Calvino e Armínio. Então, o que vem a ser o calvinismo? E aí eu queria perguntar para os irmãos, o que é que os irmãos acham a respeito disso? O que é o calvinismo? Deixa eu começar aqui com o nosso irmão Ozenilton. É isso? O irmão poderia dar alguma resposta a respeito do que o irmão acha sobre o que é o calvinismo? É? E lá fui para a Assembleia de Deus até 2016, então não tive nenhuma informação sobre o calvinismo. Que bom isso. Eu afirmo que hoje eu vou aprender. Isso é bom. Em certo ponto isso é bom, né? Que bom. Mas alguém teria alguma ideia do que seja o calvinismo? Se alguns irmãos quiserem falar, fique à vontade, tá? Danilo, que é o professor também sobre esse assunto. Posso dar só uma pitada, né? Calvinismo é uma cosmovisão de mundo. Ótimo. Então, se é uma cosmovisão de mundo, implica em quê? Que ele está limitado a 5 pontos? Ou que ele tem mais coisas a falar? Geralmente, quando a gente pensa em calvinismo ou ser calvinista, a gente pensa o quê? Porque eu creio nos 5 pontos calvinistas. Porque eu creio que o homem nasce em pecado, depravado, eu creio na doutrina da predestinação. Geralmente é mais na doutrina da predestinação, né? Que está ligada à questão do calvinismo. Mas o calvinismo é muito mais do que isso, né? A gente pode dizer que o calvinismo, como disse alguém, é uma doutrina de vida, é uma doutrina de poder. Implica numa visão de mundo, vai além de 5 pontos doutrinários, né? Se você for ler mesmo o que Calvino escreveu e outros reformadores, você vai ver que o calvinismo ele tem implicações na sociedade, na música, na arte, na política, na educação.
Então, os reformadores pensaram em tudo isso, por quê? Porque a ideia deles não é se limitar a 5 pontos da Escritura, mas a ideia deles é que a Bíblia ela devia ter implicações em toda a vida do ser humano. Aí, isso aí é muito importante você dizer, porque assim, às vezes a gente vê essa expressão, calvinismo, e assim, não, pensa que isso é um estereotipo. Mas certamente Calvino Esse termo calvinista, né, é mais um apelido aos alunos ou adeptos do sistema de doutrina de Calvino, e, portanto, não tem nada a ver com alguma coisa ligada à idolatria a Calvino, né? Tem gente que vai dizer isso, vocês idolatram João Calvino. O católico diz muito isso, né? Vocês idolatram Calvino, vocês idolatram fulano tal, mas não tem nada a ver com isso. E esse termo é um termo emprestado, obviamente, do nome do reformador João Calvino, que foi quem sistematizou as doutrinas da Reforma e quem mais teve influência doutrinária naquele contexto, embora Calvino seja um reformador de segunda geração, né? Deixa eu passar aqui. Então, aí fica para nós uma pergunta: Calvino fundou uma religião? E por que nós somos calvinistas? O termo é usado por causa do nome dele, né? Mas, como o pastor disse agora há pouco, o calvinismo ele não é uma nova religião, ele é uma volta às verdades da fé cristã primitiva, das verdades que os apóstolos pregaram, e aquela verdade pura e simples do Evangelho. Num tempo em que, voltando um pouquinho a Calvino, né, Lutero apareceu no contexto, e Lutero começa a descobrir essas verdades da Escritura. Obviamente, outras pessoas antes de Lutero já tinham se levantado para pregar algumas coisas e foram condenadas, mas no tempo em que Lutero surge, então, é um mundo assim, onde as pessoas não podiam nem ter acesso à Escritura, porque até mesmo a palavra que era pregada não era nem na língua deles. E aí Lutero aparece e se torna um reformador da igreja, e ele não queria em si deixar aquela igreja, ele queria reformar aquela igreja, mas infelizmente, o que acontece? Ele tem que deixar aquele povo ali e seguir a sua vida agora pregando a palavra, até que surge, como também fica apelidado, o luteranismo, né? Ou a reforma protestante.
E aí depois vem Calvino, e Calvino começa a sistematizar essas doutrinas reformadas, e essas doutrinas elas vão se expandir para aquele mundo todo. E a partir de Calvino, então, é que as coisas começam a ficar mais claras, porque ele é um reformador, diferente de Lutero. Não pense que eu estou querendo ser babão de Calvino, não, tá? Mas doutrinariamente ele foi muito melhor do que Lutero, né? Tanto ele quanto os outros reformadores, tanto que o calvinismo ele é mais influente do que o luteranismo, né? Mas enfim, o que são os 5 pontos calvinistas? Os 5 pontos calvinistas, irmãos, eles são a resposta aos arminianos, que não aceitavam as doutrinas reformadas, que eram ensinadas biblicamente por aqueles calvinistas, né? A pergunta agora é, quem são esses arminianos, né? Os arminianos eram membros da Igreja Reformada da Holanda. Eles eram discípulos ou adeptos da teologia de Jacó Armínio, por isso arminianos, assim como os outros são chamados de calvinistas, por causa de Calvino. Esses outros são chamados de arminianos por causa de Armínio, né? Então, Armínio, ele era professor na Holanda, e seus discípulos, então, levaram adiante o seu pensamento, né? Eles estavam insatisfeitos com as doutrinas calvinistas. Jacó Armínio, ele foi um professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda, e ele havia sido aluno de Teodoro de Beza, que foi o sucessor de João Calvino, em Genebra, na Suíça. Armínio é interessante para você entender a questão toda aqui, porque Armínio ele vai estudar em Genebra, e lá ele foi um cara literalmente inteligente. Se você ler as obras de Armínio, eu tive essa oportunidade de ler um pouco, porque o meu irmão mais novo era, né, graças a Deus, era um arminiano clássico, então ele comprou as obras de Armínio, comprou livros sobre a vida de Armínio, e lia aqueles livros ali, e eu tive a oportunidade de pegar um pouquinho daquelas obras e ler, e aí você vê assim, a linguagem de Armínio, você vê que ele é um cara inteligente. Inclusive, se você quiser saber um pouco sobre Armínio, mas essa obra ela é meio complicada de ler. Tem um livro da editora Carisma, chamado Armínio e a Doutrina do Duplo Amor de Deus, alguma coisa assim, que inclusive foi escrito por um calvinista da Holanda. Eu tenho esse livro, e ele mostra assim como Armínio de fato era um cara inteligente. O problema de Armínio é que ele começa, depois de um tempo, a simpatizar com outras doutrinas, e começa então a se desviar do calvinismo. Por exemplo, ele inicialmente é um calvinista, ensinava essas doutrinas reformadas, foi aluno de Teodoro de Beza, sucessor de Calvino, mas aí ele começa a se influenciar pelos ensinos de um homem chamado Dirk Coornhert, eu acho que é assim que chama, né? Um anticalvinista. A princípio, ele vai combater as doutrinas desse homem, esse tal de Dirk Coornhert, mas depois ele para pensar, e ele vai analisando, e ele começa a pensar assim, não é que tem sentido o que esse cara aqui está dizendo? E aí ele vai olhando para as doutrinas reformadas, e vai se desencantando por aquelas doutrinas, até que chega um momento em que ele vai começar a deixar essas coisas bem claras, o seu pensamento agora anticalvinista. O detalhe o problema de Armínio é porque ele fez um juramento diante do conselho a quem ele jurou lealdade, né, como um pastor que jura lealdade ao presbitério, né? Eu prometo ser fiel à doutrina, aquela coisa toda. E Calvino, ele vai diante daqueles homens fazer o seu juramento, e depois de um tempo, ele não chegou assim para as pessoas e disse assim, agora eu não sou mais calvinista. Armínio, perdão. Ele não chega para as pessoas assim, de repente, dizer, eu não sou mais calvinista. Ele começa a ensinar na sala de aula uma coisa. Em sala de aula ele é um professor calvinista, porque ele está numa faculdade ensinando calvinismo. Mas quando ele chegava na casa dele, ele chamava os seus alunos para a casa dele para tomar aquele velho cafezinho,
E aí ele começa a desfazer tudo aquilo que ele ensinava em sala de aula. Seus alunos vão aprendendo isso, até que um dia seus alunos vão colocar para frente o seu pensamento, né? E aí começam a surgir debates. Armínio começa a colocar as suas ideias para as pessoas. E aí ele tem debates com alguns calvinistas, principalmente com Francisco Gomários, né? Que vai ser o grande debatedor contra Armínio nesse contexto. Então, uma coisa que a gente aprende aqui, e eu estava vendo o pastor Heber Campos Júnior falando isso, e faz sentido, é que uma pessoa, quando ela quer sair de uma coisa, ela nunca chega assim e diz, eu vou sair de vez. Ela vai aos pouquinhos, né? Meio que dando pistas, como que dizendo assim, olha, eu não concordo muito com isso aí, isso aqui tal, e aí, por fim, ela vai acabar saindo. É como alguém que está no nosso meio, mas se encantou, vamos supor, pelo catolicismo. E aquela pessoa não diz ainda que é católica. Inclusive, ontem eu vi um testemunho, né? A gente costuma usar essa palavra, de um ex-pastor presbiteriano do Rio de Janeiro. E aí eu vendo aquele homem falar, e teve uma hora que ele disse assim, olha, eu saí de lá, do meio daqueles homens que não eram os sacerdotes verdadeiros de Deus. E aí ele começa a falar como ele se encantou pelo catolicismo, e aí, a mesma coisa de Armínio, ele vai só jogando as pistas assim, eu não concordo muito com isso aqui, mas também não quero dizer para você que eu já sou católico. Até que chega um momento que ele tem que abandonar aquilo, ele não suporta a luz da verdade, né? E aí ele abandona, do mesmo jeito de Armínio, e começa a colocar suas doutrinas agora em prática na vida das pessoas. Então o problema de Armínio é esse, é que ele foi se encantando por aquelas doutrinas que eram contrárias ao calvinismo, mas eu acho que ele, no fim das contas, eu acho que ele já tem uma quedinha por coisas que não são calvinistas, né? Como alguém que diz assim, agora eu estou indo para o catolicismo. No mínimo a pessoa já tem uma certa queda, uma certa paquera pelo catolicismo. Mas enfim, então Armínio ele vai se desviar da fé reformada e vai começar a ensinar então as suas novas doutrinas. Armínio morreu em 19 de outubro de 1609, e em 1610 os seus alunos trouxeram as suas ideias à tona, e isso provocou uma assembleia que ficou conhecida como o Sínodo de Dort. Os irmãos já ouviram falar sobre isso, Sínodo de Dort? Já, né? Não? Então vamos lá. Então, o que foi, aí eu botei o nome mesmo da cidade, mas pode chamar de Dort, tá? O que foi o Sínodo de Dort? Deixa eu trazer um pouquinho, voltar um pouquinho atrás aqui na questão. Após a morte de Armínio, em 1609, seus discípulos, eles vão pedir uma revisão daquelas doutrinas calvinistas. Entenda uma coisa, aqui ainda não existem 5 pontos calvinistas. Os 5 pontos calvinistas vão existir nesse sínodo, né? Positivamente não existia, mas a ideia existia. A ideia sim, isso. Então, em 1610, os discípulos de Armínio apresentam ao Concílio da Holanda um documento chamado Os 5 Artigos da Remonstrância, né? É uma reclamação da parte deles. Eles estão insatisfeitos com a doutrina da eleição, da predestinação e com outras doutrinas, né? A questão do livre-arbítrio. Armínio começa a ensinar que o homem, ele caiu de fato, ele precisa da graça de Deus, mas ele tem o poder de se achegar a Deus por uma graça chamada preveniente. E aí os discípulos dele começam a pegar essas ideias, e depois da morte de Armínio, eles chegam para o concílio e vai apresentar esses 5 artigos da remonstrância, dizendo assim, olha, nós queremos uma revisão a respeito dessas doutrinas que estão sendo pregadas no nosso meio. Por quê? Nós não concordamos com isso, nós não concordamos com aquilo outro. E aí,
o que é interessante é que 41 pregadores e 2 líderes do Colégio Estadual de Leiden, para a educação daqueles pregadores, eles vão se reunir em Haia, em 14 de janeiro de 1610, para expor por escrito aquelas opiniões sobre todas as doutrinas que eles estavam contestando. O documento, que é uma forma de protesto, ele é elaborado por Johannes Wittenbogart, né? E após algumas alterações, ele é aprovado e assinado em julho de 1610. O documento dos arminianos, ele foi aceito, mas ele estava sujeito a ser rejeitado também. Então, anos mais tarde, em 1618, vai surgir, então, o Sínodo de Dort. Convoca-se um sínodo para avaliar aquele documento dos arminianos, a remonstrância, e aí, meus irmãos, a partir daqui, eu digo que é um agir de Deus na história. Porque imagina se esses homens tivessem conseguido, se bem que o arminiano permaneceu, né? A parte calvinista lá, depois de tudo isso, ainda foi muito piedosa para com eles. Porque se fosse no outro tempo, e graças a Deus que não foi, talvez aqueles homens tivessem sido levados, todos eles, para uma fogueira, chamados de hereges, e ali eles teriam morrido. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Então, em 1618, esse assunto ele volta, e tem toda uma questão política aqui acontecendo, porque Maurício de Nassau entra no governo, e aí ele é influenciado pelos calvinistas, e ele vai então chamar esse sínodo na cidade de Dort, para então avaliar aquele documento dos arminianos, chamado de os 5 artigos da remonstrância. Naquele sínodo, em 1618, a sua primeira reunião começa em 13 de novembro de 1618, e olhe só, são 154 reuniões, e ela vai terminar em 9 de maio de 1619. Abre aqui um parêntese, Joe. Olha, isso aí, irmãos, é só para vocês mostrarem, é só para a gente perceber o quanto a igreja reformada, ela zela pela doutrina. Você vê quantos anos a Confissão de Fé de Westminster e os demais catecismos, eles foram gastos para serem escritos, né? Foram anos, então, de reflexão, de maturação teológica, para que nós tivéssemos documentos confessionais bem sólidos biblicamente. Isso em meio a muitos debates. Um Sim. falava, o outro se contrapunha, e até que, de alguma maneira, se chegasse a uma doutrina que fosse bem refletida biblicamente. Pode falar. Eu falei sobre o Arminio, né? Se ele foi dessa forma, quebrando juramento com o calvinismo, e o Calvino, baseado na teologia da predestinação, eles estão fiel ao que já foi iniciado no início da igreja. Porque se na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, né, que já foi muito antes dele, na verdade, foi cerca de alguns anos depois de Cristo. Pegou isso, baseado na palavra de Deus, se a pessoa se contrapôs a isso, ele, na minha opinião, ele não foi contra nem tanto o calvinismo, foi contra a própria palavra de Deus, que é o fundamento principal da salvação do mundo. Não é? Esse é o problema, né? Porque se a gente olhar bem as doutrinas arminianas, a questão da salvação é muito parecida com a doutrina católica, tirando alguns pontos, né? Por quê? Porque se aproxima muito daquilo que se chama semi-pelagianismo. Pelagianismo não, porque já seria desonesto dizer que eles são pelagianos, né? Mas a questão da salvação, dizer que a nossa salvação depende, é pela graça, mas depende da minha aceitação, é muito semi-pelagiana. E o católico, ele vai dizer praticamente isso: você é salvo pela graça. Está lá nos cânones de Trento e está lá nos catecismos deles, né? A salvação é pela graça, agora você tem que fazer alguma coisa.
Então, Armínio, ele vai dizer a mesma coisa. E a questão da eleição para Armínio, não, esse ponto sou eu que vou falar, né? Danilo vai falar da questão da expiação limitada. Mas tem uma coisa a ver com a outra. A questão da eleição para Armínio é porque ele vai dizer que quem é eleito? Eleito é aquele que aceitou a palavra de Deus e se tornou eleito. Não é aquela pessoa que foi escolhida por Deus, como a gente realmente cantou, né? Escolhido fui antes da fundação do mundo. Para ele, a ideia é que Deus olhou no curso da história e viu quem seria salvo ou não. E aqueles que Deus viu que seriam salvos é aquela pessoa que, no culto no Parque Jurema, decidiu aceitar Jesus, usando essa linguagem bem arminiana, né? Só para ilustrar, irmãos, talvez uma ilustração ajude. Por exemplo, esse aqui eu vou pegar uma ilustração de um pastor presbiteriano muito famoso, que recentemente faleceu, chamado Spurgeon. Ele diz o seguinte, que o arminiano, ele enxerga o homem como se ele tivesse enfermo. Deus escolhe, ele escolhe a mesmo. Saúl começou a trazer, mas escolhe uma amiga. Eu não vou entrar nesse assunto da eleição, porque é a aula é a minha, né? De forma prática, irmãos, por que no final da pregação ou no final do culto eu não digo assim, irmãos, quem quiser aceitar Jesus, levante uma das mãos, de forma prática. Por quê? Porque eu no fundo entendo que a decisão não é sua, não é você que aceita Jesus, é Jesus que lhe aceita. E se Jesus lhe aceitou, ou seja, se ele lhe predestinou, ele vai mover o seu coração para isso. Porque, segundo o que a Bíblia diz, ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, se eu um dia mover as minhas afeições a Cristo, aquilo antes de ser uma obra minha, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Esse Deus que me predestinou para que eu o buscasse e o servisse. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, ou fazer alguma colocação a respeito disso? Então, o símbolo foi considerado heresia o pensamento dele. É isso? É porque é contrário à Escritura, né? Esse é um ponto aqui que recentemente foi alvo de um grande debate. A gente tem que fazer uma distinção entre heresia E erro doutrinário. e um desvio doutrinário. Eu não diria que os arminianos, em geral, relacionados a essa doutrina, eu não diria que eles seriam uma heresia. Se eu dissesse que eles eram hereges,
Está sendo lançado um livro agora, no editora lá da minha região, a Nadari Reformácia, que foi de um dos pastores que tiveram presentes nessa reunião, que ele é uma das pessoas que vai dizer assim, nós precisamos tomar cuidado para não sermos injustos com essas pessoas que são contrárias à nossa doutrina. Alguns, nesse debate, vão chamar os arminianos de hereges, de fato, e outros vão dizer assim, espera lá, vamos com calma, nós precisamos agir diante disso, porque era igreja e Estado junto ali, né? É diferente do nosso tempo, mas, então o Estado tinha poder naquela situação, tanto que quem pede esse concílio aqui é o Estado, né? Junto com a igreja. Mas outros vão dizer assim, nós precisamos ter calma para que a gente não cometa erros que foram cometidos lá no passado, né? Então eles vão ser depois punidos, mas são punições, como eu disse, não são severas à luz daquilo, dentro do contexto histórico, justo, né? É difícil esse assunto, né? É mais fácil chamar um católico de herege. Não é uma situação fácil, né? Que há pontos de ligação entre a nossa fé, que é a mesma fé deles, né? Enfim, então não vamos entrar nisso, tá? Senão a gente vai... Mas tem pastor presbiteriano por aí, inclusive apareceu um na minha região, que não apertava nem a mão de assembleano. Ou seja, é um tanto não, é muito radical isso, né? A Escritura é a nossa regra, né, para essas coisas. Então, como diz a nossa confissão, nessas matérias a gente sempre tem que voltar à Escritura. Porque eu chegar para alguém e chamar ela de herege só porque ela não concorda com o meu pensamento, é desonestidade intelectual. Eu preciso avaliar o que ela pensa, não à luz daquilo que eu acho da minha filosofia, mas à luz daquilo que a Escritura diz. Agora, se a Escritura diz que aquilo é errado e a pessoa permanece no erro, por exemplo, como foi o caso de um homem chamado Ário, de onde surgiu o arianismo, aí o concílio vai dizer assim, essa doutrina é herética. Né? Não só Ário, mas tantos outros na história, como Pelágio, né? Enfim. Vamos para frente, é até 10h30, né, pastor? Até 10h30. Então, o Sínodo de Dort, ele é convocado pelos Estados Gerais da Holanda, e olha só que coisa interessante, ele conta com a participação de 84 teólogos, 18 representantes seculares, entre esses estavam 27 delegados da Alemanha, da Suíça, Inglaterra e outros países da Europa, reunidos em 154 sessões. Eu acho interessante isso aqui, porque os homens que estiveram presentes aqui não eram pessoas assim que, eu quero dar a minha opinião sobre isso, o que eu acho da Bíblia, o que eu acho desse assunto. Não, eram homens extremamente capacitados para estarem ali naquele sínodo. Alguns foram deixados de fora, né? Porque senão o negócio ia pegar fogo demais. Mas esses homens que estiveram aqui foram homens extremamente capacitados. Então, foram cerca de 6 a 7 meses de reuniões, onde aqueles homens decidiram essas coisas, e eles estavam pensando assim, eles não estavam pensando assim, eu vou pegar a Bíblia aqui e vou ver num versículo aqui o que diz a respeito disso. Não, a ideia é, nós devemos pegar toda a Escritura e ver o que a Escritura em si diz sobre esse assunto. A mesma coisa aconteceu anos mais tarde com a Assembleia de Westminster. Aqueles homens não escreveram
os catecismos que nós temos, nem a confissão de fé que nós temos, porque eles chegaram e disseram assim, esse versículo fala disso, eles pegaram a Bíblia e disseram, vamos fazer aqui algo que seja bíblico, onde a Escritura ela fale por si mesma aquilo que ela quer nos dizer. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, é aquilo que a Escritura diz. Esse debate, ele tem justamente essa ideia, vamos falar aquilo que a Escritura diz. E tem uma coisa aqui que é interessante. Se os arminianos estivessem certos, no fim das contas, não era a Escritura que estaria certa? Então, se eles estivessem certos, haveria motivo para puni-los? Não. Mas eles foram punidos por quê? Porque eles estavam errados. Então, eles olharam na Escritura, avaliaram aqueles 5 artigos que eles queriam ali colocar em debate, e colocaram, e aí, ao avaliar pelas Escrituras, eles chegaram a uma decisão, isso aqui está totalmente errado. Não faz sentido para a Escritura o que esses homens querem. Aí, porque nós temos cristãos que eles querem o seguinte, que a Bíblia se adeque à vida deles. Do meu ponto de vista, não. É o ser humano que tem que ver de acordo com o que a palavra A palavra de Deus diz. Eu estou na dúvida assim, porque na época que eu comecei na igreja batista, aí o irmão veio perguntar se eu era calvinista ou arminiano, aí eu nem sabia desse assunto. Não sou nenhum nem outro. Eu falei, rapaz, não sei como é que é isso não. Ele, o arminiano acredita nisso, nisso. Eu falei, então da igreja que eu venho, eu acho que seria isso. Ele, mas lá tinha dono de livros, essas coisas, eu falei, tinha. Aí eu sempre tive dúvida entre esse sentido, esse movimento que hoje existe, questão de língua, se isso é de uma parte arminiana ou depois que veio isso, entendeu? Aí no dia eu falei, rapaz, então eu sou arminiano, porque eu não estava ainda dando. Mas tu falava em línguas? Rapaz, não, mas na antiga igreja. Tem um pentecostal entre nós. Não, mas isso na antiga igreja. Ali, ó, falou também. Aí foi onde assim, eu e a Luzia procurando, né? Questão de achar a igreja reformada. Por quê? Porque mesmo lá na Batista a gente viu que praticava as mesmas coisas que na Maranata praticava. Aí eu falei, não, então a gente está vivendo nas mesmas práticas. E porque na época a gente foi direcionado a procurar a igreja batista que dizia que era reformada. E a gente foi, aí chegou lá, aquela divisão. Não, eu sou calvinista. Aí, não, o pastor ali é arminiano. Aí eu ficava naquela perdida. Eu falei, rapaz, qual linha eu devo seguir? Né? Aí eu falei, assim, não, a gente quer seguir uma linha mais reformada. Aí foi onde a gente começou a analisar os contextos ali, porque é praticamente o que a gente vivia antes. Preso, né, em algumas mentiras. Em algumas não, em muitas mentiras, né? Aí a gente ficava, eu falei pra Luz, tá, então quer dizer que a linha que a gente vivia antes era uma linha arminiana com mais um acrescentamento. Hoje esse movimento que existe, questão de línguas, visão, essas outras coisas, seria arminiana. Olha, em si não, Em si não. porque tem calvinista que fala em línguas. Diz que fala, né? Entenda o que eu quero dizer, pastor. Pelo amor de Deus. Por exemplo, vou pegar um pregador famoso. John Piper diz que ele sozinho, ele crê nessas coisas, né? Acho que é Sam Storms, alguma coisa assim. Então, alguns calvinistas, eles não vão pregar em púlpito, mas eles são adeptos a isso, não a questões de visões, essas coisas, mas pelo menos do falar em línguas. Inclusive tem um movimento hoje chamado Pentecostal Reformado, que se for ver, todos eles vão falar isso também. O pentecostalismo, ele é um movimento bem posterior a essa controvérsia. Justo. O pentecostalismo, ele vai ser uma controvérsia do final do século XIX para o início do século XX. Então isso aí, essa controvérsia foi do século XVII, né? Essa controvérsia que o Kelvin está falando. Então é bem posterior. Esse movimento
Justo. As igrejas reformadas em geral, por exemplo, a nossa confissão de fé diz que os antigos modos de Deus se revelar, eles cessaram. Então, o presbiteriano em si, ele é cessacionista, no sentido de dizer que aqueles modos que antigamente Deus revelava a sua vontade com profecias, línguas e outras coisas, visões, sonhos, esses modos eles cessaram porque nós temos a revelação perfeita. Tanto é que hoje nós não escrevemos mais Bíblia, né? Não existe mais profecia, ninguém tem coragem de escrever a Bíblia como os profetas do passado escreveram. Por quê? Porque no nosso entendimento acabou a revelação. Mas existem pessoas que, mesmo tendo essa perspectiva calvinista da salvação, existem pessoas que acreditam nisso, né? Ou que pelo menos acreditam que de repente Deus possa, dentro da sua soberania, restaurar esses dons, né? Ele vai dizer assim, não, historicamente cessou, mas Deus na hora que quiser restaurar esses dons, ele pode restaurar. O que mais particularmente eu não entendo, e à luz dos nossos símbolos de fé não entendo, porque a Bíblia ela é a revelação perfeita da parte de Deus. Assim como os sacrifícios e outras coisas que eram próprios de um determinado período e hoje eles não existem mais, nós não temos mais necessidade de novas revelações, porque tudo que nós precisamos no que diz respeito à nossa fé e à nossa crença já está nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz claramente que as línguas cessarão. Está lá, não sou eu que digo não, é ele que diz, né? Quando, porém, aquele que vier, que é perfeito, no empate será aniquilado. Aí ele fala que as línguas cessarão, né? Então, e eu entendo que essa revelação perfeita que ele se refere é justamente à palavra de Deus, né? Então, quando a palavra de Deus ela nos é dada, historicamente falando, essas línguas elas desaparecem, viu? Até que vários e vários séculos depois, no final do século XIX, início do século XX, surge um movimento pentecostal dizendo que agora eles estão recebendo profecias, foram batizados com os dons de língua, né? Basicamente é isso. Desculpa, amigo. Era isso mesmo que eu queria dizer. Fui assembleano durante uns 20 anos e por muitas e muitas vezes Respondeu? ouvi pessoas no culto falarem nas línguas, que o pastor falou aqui, aí ficava assim observando. Às vezes alguém prega a palavra de Deus na língua portuguesa, mais ou menos, a gente ainda fica um tanto sem entender. Aí imagina você ouvir uma pregação numa língua, e quem sabe lá se ele mesmo está entendendo. Canta labachúrias. Queria que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, não teria valor nenhum. Então, na minha opinião, a pregação tem que ser uma linguagem nossa mesmo, em português, de preferência bem exposto, para que as pessoas entendam. Por quê? Porque quem vai trabalhar na conversão é o Espírito Santo de Deus. Não é movimento, não é sensacionalismo. Então, ela aqui um dia vem para cá, eu não levo não, né? Tinha um certo carro por lá, né? E fui ver assim, mas vim para cá, abracei isso desde 2016 e daqui quero ir morar no centro. É porque a senhora não foi batizada no Espírito. E agora? Bota a mão na cabeça.
Mas é isso. Não tem algum pentecostal aqui não, né? Mas se tiver, irmãos, não leve isso para o pessoal, tá? São só reflexões que a gente faz, né? Sim, sim. Mas aí, para mim, eu digo assim, olha, não me interessa destaque em ministério terreno mais, porque muitos estão ali sentados no culto, mas sabe lá se tem lugar reservado no céu. E nossa família toda assembleiana. Aí quando tem os eventos, vai lá, e aí eu fico assim, aí eu chego lá e acho. Mas a gente vai, e assim eu respeito, quando eu começo a falar assim, a gente não fica debatendo sobre isso, não. Não vale a pena, né? A depender do momento, não vale a pena. Mas, irmãos, vamos lá. A decisão do sínodo, então, após uma investigação acurada, biblicamente, foi rejeitar o que os arminianos queriam. E aí eles foram punidos, alguns foram banidos daquela região ali. Outros acabaram entendendo que estavam errados e permaneceram. Entenda, aqui é a igreja e Estado que está caminhando junto, tá? Você vê hoje, tem uma exclusão na igreja. A igreja não tem o poder de dizer assim, você vai ser banido da sua cidade e vai morar agora lá em Campo Maior. Você não pode mais morar em Teresina. Mas a questão aqui é Estado e igreja andando juntos. Daí você entender porque os reformadores chegaram a uma questão de dizer assim, igreja é igreja, Estado é Estado. A igreja é consciência do Estado, mas a igreja não pode se meter nas coisas do Estado. Assim como o Estado não pode se meter nas coisas da igreja, né? E isso foi importante para nós. Imagina você se... Está sendo gravado esse negócio aqui? Imagine você se a situação política que nós temos hoje pudesse se intrometer na nossa igreja. Aí não tinha pastor que pregasse um sermão bíblico. Ia pregar o que o Estado queria. E olha que isso já aconteceu em países aí recentemente. Esse é o problema, né? Mas aí a igreja foi, depois de um tempo, eles entenderam que era melhor deixar as coisas separadas, né? Mas enfim, então alguns foram punidos nesse sentido de serem expulsos daquela região, outros continuaram dando aulas em faculdades. Por isso que eu disse, o sínodo ele não foi tão severo, né? Outros entenderam que estavam errados e outros ficaram assim no erro mesmo, não quiseram aceitar. Tanto que o arminianismo ele não morreu, ele continuou, né? Então, nesse sínodo, surgiu o que é chamado de os cânones de Dort, com 5 capítulos, que são os 5 pontos calvinistas. Em cada capítulo você tem lá os artigos, né? Seria interessante que os irmãos um dia pudessem ler os cânones de Dort, porque aí você vai ver toda a questão lá que foi debatida, né? Você vê um capítulo, vai falar sobre a depravação total, aí tem uns artigos, eles vão explicar. Naqueles artigos, ao final, você tem a rejeição dos erros. Eles vão dizer, por que nós achamos que os arminianos estão errados nesse ponto? Aí eles falam, rejeição dos erros, aquela coisa toda. E aí, por isso, são chamados de 5 pontos calvinistas, né? Deixa eu ir para frente. Então, aqui surgem os 5 pontos. E quais são esses 5 pontos calvinistas, que são os 5 capítulos dos cânones de Dort? E aí eu queria pedir para alguém aí bem inteirado nesse assunto me dizer quais são os 5 pontos calvinistas de cabeça. Alguém sabe aí? Vai lá, você é estudioso, diga aí. Sim. Eita, rapaz, só lembrou que é pecador, viu? Esqueceu da graça e da eleição de Deus. Mas, irmãos, deixa eu passar, né? São esses.
depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses pontos aqui, eles são um contraponto àquilo que os arminianos apresentaram nos 5 artigos da remonstrância. E quais são os 5 artigos da remonstrância? São esses aí. Eles criam que o homem é depravado? Criam, mas eles diziam, mas o homem tem livre-arbítrio. Eles acreditavam na eleição? Acreditavam. A grande questão é que a eleição é condicional. Então, se você disser assim, o arminiano não acredita na eleição, aí você está sendo desonesto ao pensamento de Armínio e daqueles arminianos. Agora, entenda, muitos arminianos hoje não são de fato arminianos. Eles são mais pelagianos do que arminianos. Então, quando você olha na questão de Armínio falando sobre a eleição, ele não diz que não crê nessa questão. Ele diz que a eleição para ele é de outro jeito. Então, ele diz, a Bíblia fala da doutrina da eleição e da predestinação. Eu só não creio como os calvinistas creem. Aí ele vai apresentar... Oi? Ele se opõe ao calvinismo. Então, eles acreditam na questão da eleição. Só que, para eles, eleição é condicional. É como eu disse agora há pouco. Como é que a pessoa é eleita para o arminiano? Deus olhou a sua presciência, no futuro, viu quem ia crer, e aquela pessoa que Deus que viu que ia crer, aquela pessoa se tornou um eleito. Ela se torna mais eleita ainda, se a gente for pensar mesmo, no momento em que ela crê em Deus. Né? O terceiro ponto que vem aí eu botei ilimitado, né? Tá certo. É a expiação ilimitada. E o que é isso? Para nós entendemos que Cristo morreu pelos eleitos de Deus. E os eleitos de Deus não é o mundo todo, mas os eleitos de Deus são aqueles que Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, escolheu para salvar. Queira a gente aceitar isso ou não, a Escritura fala. É o ensino da Bíblia. E se ela está dizendo, olha, eu tenho que me calar. Eu não tenho o direito de dizer aquilo que Deus tem que fazer. Aí, quanto a esse assunto, a gente vai ver na aula com o irmão Danilo, né? Quarto ponto, contrastando com a questão da graça irresistível, os arminianos diziam assim, a eleição, ela é condicional, a expiação é ilimitada, todo mundo está lá com Cristo na cruz, ou seja, Cristo morreu por todos no geral, e a graça, ela é irresistível, e eles vão pegar aquele texto lá, de Atos, capítulo 7, se eu não me engano, em que Estevão vai dizer assim para aqueles homens com quem ele está debatendo, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E aí o arminiano vai olhar para esse texto, e para outros vai dizer assim, você está vendo como a decisão está nas minhas mãos, que se eu quiser, eu posso resistir a essa graça de Deus, e se eu não quiser, eu posso me lançar a essa graça de Deus. Você está vendo que eu tenho poder nas minhas mãos para isso? E o último ponto, e aqui esse ponto ele é controverso no arminianismo, tá? Porque alguns vão entender assim, que Armínio dizia que uma pessoa que está salva não pode deixar de ser salva, né? Ou seja, perder sua salvação. E outros vão dizer assim, não, Armínio ensinava que uma pessoa que está salva pode perder a salvação. E eu acho que ele é muito confuso nesse assunto, no fim das contas. Aí eu acho que só se ele o livro que dentro desse primeiro escolar, estou escrevendo isso aqui, não, eu vou apagar. Não, mas se você está escrevendo o nome dele na Bíblia, no livro dele, pronto. Não escreveu? Aí eu vou entrar na questão que Adna, né? A irmã Adna falou, que geralmente nesses círculos assim, que tem essas ideias mais arminianas, né? As pessoas, elas estava falando ontem sobre isso, né? O arrebatamento, não sei o quê, tem medo de, tipo, Jesus voltar e ela ficar aqui, de ela cometer algum pecado e perder sua salvação. Então, você vê a fragilidade dessa doutrina.
Pois é. E aí isso é um absurdo, né? Porque olhar assim é não entender. Você pensar assim, eu caí num pecado e não há mais salvação para mim, não há mais esperança. Mas a Escritura diz que Cristo pagou todo o nosso escrito de dívida. E que o Deus que nos chamou com a sua graça maravilhosa é o mesmo Deus que nos assegura. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Olha só, Pedro, a partir do versículo 13, ele bendiz a Deus. Ele vai dizer que Deus os regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele vai dizer que Deus também nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Agora ele vai dizer assim, que sois guardados pelo poder de Deus. Que sois guardados pelo poder de Deus. Noutro lugar, o apóstolo Pedro, deixa eu ver se é a 2 Pedro. Enfim, a pressa acaba fazendo com que a gente esqueça o texto, mas é Pedro mesmo quem diz, quando ele vai dizer assim, que vocês foram santificados pelo Espírito e separados para derramamento do sangue de Cristo. Efésios, né? Então, se a pessoa tem um selo do Espírito Santo, Está aqui, 1 Pedro. é como você selar uma carta dos Correios, né? Você sela, e aquele selo é a garantia que vai chegar no destino. Então, se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, seu destino é o céu. Justo. Não há outra coisa. Justo. O texto que eu queria falar é 1 Pedro ainda, está aqui no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, a questão da santificação objetiva, né? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, o texto está, se você for pegar o que Paulo diz, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e fazer uma ligação com esse texto, os dois autores estão dizendo assim, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, o seu Espírito, nesse sentido aqui, né, nós somos eleitos pela santificação do Espírito, essa eleição é para a obediência e essa eleição é para a aspersão do sangue de Jesus, antes da fundação do mundo. Então, se é antes da fundação do mundo, e Pedro depois no versículo 5 vai dizer assim, vocês são guardados pelo poder de Deus, e depois ele vai dizer assim, mais à frente, vocês têm uma alegria indizível por saber dessas verdades, isso significa dizer que aquele que nos salvou é aquele que tem o poder também para fazer com que a gente permaneça até o fim. Deus, se a salvação não depende de mim ou dos irmãos, aí Paulo vai dizer isso em Romanos 9, a partir do versículo 14, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Foi para isso mesmo que eu levantei Faraó, para mostrar nele o meu poder, para mostrar para vocês que a salvação depende de mim. Às vezes a gente é enfático nesses pontos, né? De fato, é um dom de Deus mesmo, porque como a gente vai ver na próxima semana, na questão da depravação total, só pode ser um dom de Deus a fé. O homem realmente está morto em seus delitos e pecados, e carece de Deus. Mas então, essa é a diferença entre os 5 pontos calvinistas e os 5 pontos arminianos. O calvinista diz depravação total, o arminiano diz vontade livre, o calvinista diz eleição incondicional, depende de Deus, o arminiano diz eleição condicional, depende da minha fé. O calvinismo diz expiação ilimitada, o arminiano, a expiação é limitada, o calvinismo expiação limitada, o arminiano ilimitada, né? Graça irresistível, segurança em Cristo, podendo cair ou não dessa graça e perder a salvação. Irmãos, eu vou então, rapidamente, as crianças têm que apresentar o seu trabalho,
há duas coisas que geralmente as pessoas pensam assim: quem criou os 5 pontos calvinistas? Tem gente que diz Calvino criou os 5 pontos calvinistas. Mas o problema é que isso é uma falácia. Por quê? Quando o Sínodo de Dort passou a existir, Calvino já estava morto. Calvino morreu em 1564. Então não foi Calvino quem criou esses 5 pontos. Surgiu no debate de Dort, e os discípulos de Calvino, ou aquelas pessoas adeptas ao pensamento de Calvino, foi quem acabou criando aí esses 5 pontos, né? Outra questão: Jacó Armínio foi aluno de Calvino. Essa é outra falácia, né? Armínio, quando nasceu, Armínio nasceu em 1560. Calvino morreu em 64. Então, Armínio era uma criancinha quando Calvino morreu, né? Então, é uma falácia dizer isso, tá? Armínio foi aluno do sucessor de Calvino, Teodório de Beza. Aí sim. Eu trouxe esses 2 pontos só porque, às vezes, a gente acaba caindo nesses erros, né? Então, é isso. Alguma pergunta, alguma colocação? Só uma observação mais visual mesmo, que é a relação dessa florzinha que você colocou com o açúcar, que é a tulipa, que virou símbolo dos 5 pontos por conta dos tópicos. Ah, sim, sim. Ficou o contrário aí, né? Tá bom. Então, irmãos, é isso. Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência.